Ó, eu vou só relembrar a notação, tá? Pra não ficar muito esquisito, né? Então, continuar falando sobre a função lambda, né? Então, você tinha uma coisa do tipo tal era ômega 2 sobre ômega 1, né? E aí, a gente supõe parte imaginária dele positiva, né? Diferente de zero, só fator de normalização positivo. E aí, dá para fazer o seguinte, né? Vamos colocar, isso vai ajudar a gente em algumas contas. Dizer que, sem perda de generalidade, o ômega 2 é o tal, é o próprio tal, e ômega 1 é 1. Só para não ter problema escrever isso aqui melhor, né? Então, diz que o ômega 2 é tal e o ômega 1 é 1, né? Para normalização que vai ser bastante conveniente, né? Aí a gente tinha a função P de Weierstrass, né? Era P de Z igual a somatório, vou colocar assim, né? Parte singular primeiro 1 sobre Z2, mais somatório ômega em N estrela, de 1 sobre ômega mais Z ao quadrado, menos 1 sobre ômega 2. A gente mostrou que esse troço aqui converge e tal. Então, não tem problema. Né? Aí a gente tinha também aqueles caras que era o E1, né? Era o P de... Usando isso aqui, né? Usando essa normalização, era o P de 1,5. O E2 era o P de tal sobre 2. E o E3 era o P da soma, né? Era de 1 mais tal sobre 2, né? Quer dizer, são as raízes daquele polinômio que tinha aquela equação diferencial, né? Quer dizer, são as raízes do P de W igual a 4W ao cubo menos G2W menos G3, era alguma coisa assim. E aí o E1, E2, E3 são as raízes desse negócio, né? Só para lembrar, né? Aí, o que mais a gente viu, né? Que se a gente... Bom, deixa eu botar isso aqui. Se a gente usa, né? Tentar aqui escrever o E1 explicitamente, né? Se a gente escreve, né? Coloca um meio aqui dentro, isso aqui vai ficar E1 igual a... aqui, 1 sobre Z2, Z igual a meio, isso aqui vai dar 4, né? Mais somatório, aí... Aliás, uma coisa conveniente dessa normalização daqui, né? Disso daqui, é que a gente agora consegue escrever esse somatório aqui sem precisar escrever, tipo, referenciar a malha. Né? A gente pode escrever de uma forma interessante, a gente escreve assim, né? Pode escrever o somatório para todos os MN em Z2, diferentes de zero. E aí aqui dentro a gente soma, você faz a conta, vai dar, aqui embaixo fica 1 sobre 1,5 menos M menos N tal ao quadrado, menos 1 sobre M mais N tal ao quadrado. É isso aqui. E aí, bom, a ideia é que isso aqui é uma função... Oi? O Z foi para... Ah, não, é o E1. O E1 já substitui Z igual a meio aqui, né? Então esse termo daqui fica 4. E aí o ômega, ele é M ômega 1 mais N ômega 2. Aí, bom, só usando isso aqui, né? Dá para escrever isso assim. E aí, bom, o ponto importante disso daqui é que, como essa série daqui converge, esse troço daqui é uma função analítica de tal. Né? Então esse E1 aqui, na realidade, ele é um E1 de tal. Um E1 de tal. E do mesmo jeito, o E2 e o E3 também são funções analíticas de tal. Né? Então todos esses são E1 é um E1 de tal, E2 é um E2 de tal, etc. Né? E acho que o argumento que eu dei no último seminário não era tão convincente, mas isso daqui já é suficiente, né, para dizer que o lambda de tal, né, que a gente tinha definido como E3, vou colocar aqui, referência a tal, menos E2 de tal, dividido por
E1 de tal menos E2 de tal. Que isso daqui, então, como esse denominador aqui nunca se anula, né, porque o E1 é sempre diferente de E2 e o E3 é sempre diferente de E2, a gente viu que isso daqui é uma função analítica, né, nessa região, né, na região do semiplano superior e tal, né, então, para isso daqui, né, e aí isso aqui nunca é 0 e nunca é 1, né, nunca é 0 porque o E3 é diferente de E2 e nunca é 1 porque o E3 é sempre diferente de E1. Então esse troço aqui nunca é 0, nunca é 1. É analítico porque o imaginário de tal é maior que 0 e aí não anula o denominador. Isso. Não tem, aqui não anula o denominador aqui. Não, digo quando você substitui o P. Ah, sim. Isso aqui, esse denominador aqui não se anula. O M e o N são diferentes de 0, né? O único termo que anularia aqui seria... como a parte imaginária aqui é positiva, né? Então, esse denominador aqui nunca se anula. Então, isso aqui é analítico. A série converge pelo teorema lá de convergência, que a gente provou no último seminário. Né? Então, bom, tem alguma coisa assim, tem fórmulas parecidas para E2 e para E3, e aí a gente construiu essa lambda, né? Aí a gente viu que a lambda era invariante, né, com relação ao subgrupo de congruência mod 2, né? Então era uma coisa assim, né? Se a BCD é congru à identidade, né, mod 2, então a gente tinha aqui o lambda, né, de A tal mais B dividido por C tal mais D, isso aqui era igual a lambda de tal. Né? O que mais? Né? Então, o que ficou faltando primeiro foi o seguinte, o que acontece quando essa matriz aqui não é semelhante à identidade mod 2, né? E aí você decompõe, o que você faz essencialmente, você só decompõe em casos e você analisa caso a caso. Então é só ficar brincando mesmo com aqueles negócios do mod M, né? Você faz, primeiro você pode dizer o seguinte, essa matriz aqui, ABCD, se ela não for equivalente à identidade mod 2, então ela pode ser escrita, né, decompondo, né, você usando essas matrizes aqui, né, usando isso aqui e isso aqui, né. Então qualquer matriz que não satisfaz isso, você consegue escrever, enfim, somando e fazendo múltiplos disso aqui, né, mod 2. E aí você argumenta, né, para cada caso, se você brinca com aquelas equivalências do módulo M, você vê que o que acontece com o Z1, com o E1, com o E2 e com o E3, basicamente eles não mudam, eles só trocam de posição. É só isso que acontece. Então o que vai acontecer é que o lambda vai virar algo do tipo, vai trocar de posição o E1 com o E2 aqui, e aí você vai ter que, você consegue escrever lambda a partir dele mesmo. Não, o lambda de tal vai virar, você pode escrever, né, ficar coisas do tipo lambda de tal mais 1 igual a deixa eu ver aqui para fora. Tem umas identidades importantes que a gente vai precisar. É isso aqui. Lambda de tal mais 1, estava quase chegando. Lambda de tal dividido por lambda de tal menos 1. E lambda de menos 1 sobre tal é igual a 1 menos lambda de tal. Então essas identidades aqui, elas surgem do seguinte, né? Você simplesmente brinca aqui com essas matrizes e aí você tenta ver o que acontece com o E1, com o E2 e com o E3, né? Se a sua matriz for isso ou se ela for isso aqui, né? E aí, como qualquer matriz aqui você consegue escrever compondo essas duas, você chega nessas identidades aqui, né? Quer dizer, a lambda para quando
a sua transformação aqui no grupo unimodular não é semelhante à identidade mod 2, então valem essas coisas aqui. É fácil de deduzir e é só você realmente ver direito as equivalências, né? O que vai acontecer com o E1, com o E2, né? Você pode ver, por exemplo, que você vai ter coisas do tipo, o E1 troca de posição com o E2. Beleza, se o E1 troca de posição com o E2, então aqui fica E1, aqui fica E2 e aqui fica E1, né? E aí você consegue escrever esse quociente aqui todo em função do lambda, em função de E3 menos E2 dividido por E1 menos E2. E aí a partir disso surgem coisas do tipo isso aqui, né? Que o lambda de tal mais 1 surgem essas identidades funcionais aqui que são de relevância, são importantes. Beleza, então só para contextualizar. E aí, o que a gente tinha era o seguinte, né? Eu vou deixar isso aqui quieto enquanto. Mas essas identidades, eu vou retomar elas depois, que elas vão ser importantes. Aliás, a lambda, na seção de exercícios desse capítulo do Alphas, logo o primeiro exercício é a partir da definição da lambda você definir uma J. E aí a J, a principal qualidade dela é que ela é invariante com relação a todo o grupo modular. Então, com relação a todas as transformações lineares, não só subgrupo de congruência mod 2, com relação ao grupo todo. Isso é bem interessante, mas para os nossos propósitos não é tão importante. Então, a ideia é a seguinte, né? A ideia do teorema que eu coloquei lá é o seguinte: você tem uma região aqui, né? Região ômega, deixa eu desenhar aqui ela bonitinho. Você tem a reta aqui, né, paralela ao eixo imaginário, né? Reta dos caras reais aqui igual a 1, né? E aí você pega aqui no meio, você pega esse arco aqui, o arco de raio 1/2 também, né? E aí essa região aqui, ômega, região de cima, né? Essa região aqui de cima, ela vai ser levada pela lambda no semiplano superior. Então, levada aqui. Então, é mais ou menos essa a ideia aqui, né? E aí essa transformação, ela é bijetiva. Então, lambda é uma bijeção conforme, né? Conforme porque é analítica, né? Não tem problema, né? E aí você ainda consegue estender isso aqui continuamente na fronteira, né? Porque tem uns buracos aqui. Alguma coisa assim, e aí você consegue estender esse negócio continuamente à fronteira, né, de tal forma que os pontos, deixa eu ver aqui para não fazer confusão, qual é a ordem dos pontos, é isso aqui, ó. De forma que o infinito, o 0 e o 1 são levados respectivamente 0, 1 infinito pela lambda, né? Isso é também... Bom, essa aqui é a parte menos interessante, né? O fato de que é uma bijeção, é o centro aqui do resultado, né? Que essa região ela é mapeada unicamente aqui e não tem nenhum ponto do ômega que é levado no semiplano inferior, né? O semiplano inferior é vazio, não tem ninguém ali, né? Todo mundo é levado no semiplano superior. Ou, dizer o contrário, né? Dizer que o semiplano superior levado em lambda bijetivamente nessa região ômega aqui, né? Melhor assim. E aí, o esquema para a gente fazer isso é o seguinte, né? Tem umas estimativas importantes que a gente pode fazer, que eu vou fazer mesmo só para auxiliar, né? Mas a ideia do resultado é a seguinte: como é que é a ideia da demonstração do teorema? Você pega o ômega aqui, alguma coisa aqui, assim, essa região aqui,
E aí o que você faz é, você corta ela aqui em cima, você pega um T0 aqui, e aí você corta ela aqui em cima por um T0, e aí você fica com uma regiãozinha aqui limitada, né? Beleza. Aí o que você faz também bom, aquelas identidades que eu disse, elas sugerem como é que a lambda se comporta, né, sobre a ação das transformações tal sendo elevadas em menos 1 sobre tal, né? Então mais ou menos uma inversão, né? E tal elevado em 1 menos 1 sobre tal. Essas duas aplicações aqui, elas são médios, né? Então elas levam retas em círculos em retas em círculos. É isso que eu precisava, no fundo, das transformações de médios. Mas para poder mostrar que essa reta daqui ela é levada por essa transformação num círculo aqui, uma coisa assim, que é tangente ao eixo real aqui por causa da conformalidade. Bom, não, por causa da conformalidade, porque esse segmento aqui é paralelo, então esse círculo aqui tem que tangenciar aqui e um outro circulinho aqui. Então meio que você corta as pontas do ômega, né? Então esse aqui é o ômega, você cortou as pontas dele, fazendo isso aqui, né? Esse contorno aqui. Uma coisa assim. E aí, bom, a ideia é basicamente o seguinte, se você faz as contas, faz as contas mesmo no braço, você pode pegar pontos de exemplo, né? Você pode marcar esse ponto aqui A, B, deixa eu pegar um ponto aqui, esse ponto aqui C, D. Se você faz as contas para lambda, escreve x mais y e tal, faz a conta, você vê que essa transformação, né? E usando algumas estimativas que a gente vai demonstrar, isso aqui é elevado, né? Uma coisa assim, né? Então você vai ter uma... Deixa eu ver aqui a figura melhorzinha. Uma coisa assim, ó. É aproximadamente um semicírculo, e é aproximado mesmo, não é um semicírculo grandão, mas é por muito pouco que ele não é, por conta de uma estimativa de como a lambda vai decair quando o tal vai para infinito. Você vai ter alguma coisa assim, né? Para contornar o problema aqui no zero, você faz algo assim, e aqui no 1, uma coisa assim, né? E aí o argumento é o seguinte, quando o t é suficientemente grande, né? O t0, né? Quando você manda ele para o infinito, né? Mais ou menos isso, esse semicírculo aqui também vai ficando maior, né? Então a ideia é, se você dá um valor aqui, W0, né, qualquer para a lambda assumir, né, um candidato para o valor da lambda, né, se você faz o t suficientemente grande, né, se você manda o t0 para infinito, esse arco daqui vai crescendo, então alguma hora o W0 aqui vai estar dentro do contorno, dentro desse contorno aqui. Basicamente é essa a ideia, né? Vai estar dentro desse contorno. E aí o número de voltas, né, o índice, né, desse contorno com relação a esse ponto daqui, né, com relação ao W0, vai ser exatamente 1. Então é o número de vezes em que a lambda, quantas vezes a lambda alcança esse valor, né, W0. E isso mostra, né, por ser exatamente 1, mostra que a função tem que ser, que é uma abjeção, né? Quer dizer, cada ponto daqui é mapeado exatamente em um valor aqui, né? Não tem problemas aqui de sobrejetividade, né? De injetividade e tal. Passa a ser objetiva, né? Então o argumento principal dessa demonstração é você usar o princípio do argumento. O princípio do argumento. E o resto é conta mesmo de você ver direitinho como que cada região aqui é elevada pela lambda aqui. É uma conta nada danada, o Alphonse nem faz. E ele bota como exercício. Mas a ideia principal do
da demonstração é essa, né? É que conforme você manda o t para infinito, chega um momento aqui que o W0 é coberto por esse contorno. Bom, isso se o W0 tiver no semiplano superior, né? Se ele estiver aqui embaixo, o índice é sempre zero e, portanto, a lambda não assume nenhum valor no semiplano inferior. Então é mais ou menos isso. E aí, as estimativas que a gente vai precisar para isso são as seguintes, né? É você mostrar como é que a lambda vai para zero quando o tal vai para infinito, né, digamos assim, com relação à exponencial, né? Então você consegue mostrar coisas do tipo, e a gente consegue mostrar isso, vai mostrar isso hoje, né? Que o lambda de tal, né, dividido por e elevado a, vou botar assim, e elevado a pi e tal, e elevado a pi e tal, isso aqui tende a 16, um número bem dá 16, né? Mas a ideia é que, bom, justamente esse cara indo para zero e esse 1 sobre e elevado a alguma coisa indo para zero também, né? Bom, pelo menos a razão entre os dois vai para 16, né? Uma coisa controlável, né? Então a gente conhece bem como a lambda vai para zero quando o t vai para infinito, né? A gente consegue entender pelo menos qual é a ordem disso com relação à exponencial. Então, e isso aqui, essa estimativa, é o que é importante para determinar que isso aqui é quase um semicírculo, né? É uma coisa meio deformada aqui, mas justamente por conta dessa exponencial indo para zero é que não vai fechar um semicírculo bonitinho aqui. Mas não tem problema, o ponto é que engloba o W0 e englobando o número de voltas, o índice, né, vai ser igual a 1, e aí, bom, aí a função tá garantida, a adjetividade dela. Então, vamos fazer umas contas aqui. Isso aqui é tudo nosso olhar, né, está direcionado ao teorema de Picard. É o nosso objetivo. Então, a ideia é a seguinte, né, coisas que a gente precisa para poder fazer aquele argumento ali funcionar. Né, fazer um rascunho aqui, um esboço, né, do que a gente precisa. Tá? Então, o que a gente precisa mostrar é, primeiro, né, que a lambda é real na fronteira daquela região ômega. Deixa eu colocar a ômega aqui em cima, para a gente não esquecer ela. Essa daqui é a ômega, essa região aqui em cima. Então, na fronteira do ômega, vamos colocar assim, menos de 0,1, né? A lambda é real. O argumento para isso é o seguinte, né? Vamos tentar usar a definição da lambda mesmo, né? Então, quando a gente faz a conta, né, substituindo na P, a gente tem que E3 menos E2, isso aqui vai ser a soma para M menos E2. E aí realmente eu só estou substituindo essas informações aqui dentro, né? E aí você faz a conta e sai bonitinho isso aqui, né? Vai dar 1 sobre M menos meio mais N mais meio tal, N mais meio tal, ao quadrado, menos 1 sobre N mais N menos meio tal ao quadrado. Então, o E3 menos E2 é isso aqui, e o E1 menos E2 é somatório, alguma coisa parecida, né? Então, um Z2, e aqui em cima fica M menos meio mais N tal ao quadrado, menos 1 sobre N mais N menos meio tal ao quadrado.
o lambda é esse quociente, né? É isso aqui dividido por isso. Né? Só que, bom, argumento aqui, né? Essas quantidades aqui, quando a parte real de tal aqui é igual a zero, né? Ou seja, quando tal é um número imaginário puro, essas duas quantidades aqui, E3 menos E2 e E1 menos E2, elas são reais, né? Por quê, né? Porque se eu troco, bom, isso aqui é E3 de tal, E2 de tal, etc. Mas se eu troco o tal aqui dentro, né, por menos tal, então se eu troco o tal por menos tal, a única diferença que vai fazer nesse somatório é a ordem que eu estou somando, né? Eu estou somando para n inteiros. Então, se eu troco o tal por menos tal, eu só faço essa coisa, esse mais que está aqui vira menos, e aí a única diferença que faz é a ordem que eu estou somando, né, com relação ao n. E como a gente mostrou que essas séries aqui convergem absolutamente, a ordem com que a gente soma não faz diferença nenhuma. Não tem problema. Então essas duas quantidades aqui são reais. Então isso daqui implica que a lambda ela é real no eixo imaginário. No eixo imaginário. Ela é real no eixo imaginário. E aí, bom, beleza. Isso aqui é conclusão interessante. O fato de que a lambda é real na fronteira vai seguir daí, né? Você consegue fazer algum truque daqui, né? Consegue, sei lá, transladar o eixo imaginário para cá, né? Isso aqui seria A1, né? Então a gente vai ver direitinho como isso se comporta. Mas aí, bom, outra coisa importante, né, sobre a lambda. A lambda, ela é periódica de período 2. Né? Ou seja, lambda de tal mais 2 é igual a lambda de tal para todo tal. Né? Isso aqui porque, se você considera, né, a 1, 2, 0, 1, como em Z2, né, 2 e 0 são o mesmo cara, né? Então isso daqui é equivalente à identidade mod 2. Então isso significa que o lambda de tal mais 2 é igual ao lambda de tal para todo tal. Né? Então a lambda é periódica de período 2. Né? E aí, lembrando para seminários atrás, né, se a lambda é uma função, toda função periódica, né, admite uma representação exponencial. Uma representação em termos de exponencial. Né? Então a gente consegue representar a lambda em função de alguma coisa, tipo, um exponencial. Né? O argumento era escrever lambda como uma f de e elevado a 2πz, ou tal, né, sobre ômega. Né? No caso aqui, o ômega é igual a 2. Né? Então a gente consegue escrever a lambda em função de algo do tipo e elevado a π e tal. Beleza. E aí, bom, primeiro ponto importante é mostrar que a lambda vai para zero quando o tal vai para infinito, né? Ou pelo menos quando a parte imaginária dele vai para infinito. E aí o que acontece é o seguinte, né? A gente pode usar, se eu não me engano, o Bernardo, inclusive, ele mostrou, né, um negócio sobre somas e produtos, né, mostrou essa identidade daqui, né? π2 sobre seno ao quadrado de πz. Isso aqui é somatório de n igual a menos infinito a infinito de 1 sobre z menos m ao quadrado. Isso daqui a gente conhece. E aí, isso daqui é bom, né? Porque
consegue fazer a soma, né? A gente consegue tentar escrever essas somas daqui. Primeiro a gente tenta somar em n, né? E aí a gente se aproveita dessa fórmula aqui. E aí depois a gente tenta somar em n, né? Então dá para decompor, digamos assim, essa série dupla aqui, né? Essas duas séries duplas em duas séries simples, né? Só em função de n, né? Usando essa fórmula daqui. Né? E se você faz isso, né? O resultado é o seguinte, E3 menos E2, você simplesmente usa isso aqui, vai ficar π2, a soma agora em n, bom, n inteiro, né? Tá? Vou escrever assim mesmo, n igual a infinito, de 1 sobre cosseno ao quadrado de π, n menos 1 meio, tal, menos 1 sobre seno ao quadrado de π, n menos 1 meio, tal. E o E1 menos E2 é π2 soma infinito de 1 sobre cosseno ao quadrado de πn tal menos 1 sobre seno ao quadrado de πn menos 1 meio tal. Esse cara daqui. E aí, bom, a gente sabe que seno e cosseno, na realidade, são, bom, em C, né, são exponenciais disfarçadas, né, são coisas tipo E elevado a z menos E elevado a menos z, enfim, dá para escrever isso daqui em função da exponencial, né, em função de exponencial de E elevado a... escrever assim, né, esse aqui tá πn tal, né, dá para a gente escrever esses cossenos e senos aqui em função de E elevado a I nπ parte imaginária de tal, né? Vou escrever isso aqui só para forçar a aparecer o i aqui, né? Então, ao invés de escrever o tal, né? Escreve i vezes a parte imaginária. E aí, bom, esses caras daqui vão, enfim, essa série daqui vai convergir uniformemente e a gente consegue tomar o limite individualmente, né? Tipo, passar o limite para dentro da soma, quando a parte imaginária de tal vai para mais infinito. Né? E aí a conclusão é que esse cara daqui, né, se a gente escreve mesmo, né, tipo, E elevado a z menos E elevado a menos z, faz as contas, a gente chega à conclusão de que quando a parte imaginária de tal vai para infinito, o que acontece é que o E3 menos o E2, a gente vai ter algo assim, né, E3 menos E2, isso aqui vai tender para 16π2 é o ponto. Isso aqui vai tender para 16π2. E o E1 menos o E2, isso aqui tudo, se a gente passa o limite individualmente, isso aqui vai tender a 1. Então aqui embaixo fica π2, né? Então na hora que a gente faz o limite do quociente, dá exatamente 16, né? 16π2, aqui tem um fatorzinho do E elevado a π e tal, uma coisa assim. E aí na hora que a gente faz a conta aqui também, dividindo por E1 menos E2, aqui embaixo vai aparecer esse π2, então esse fator π2 aqui some e fica só 16. Essa é a primeira estimativa interessante para a gente poder mostrar a coisa, a fórmula. Dá pra fazer isso aqui, né? Se a gente escreve isso aqui explicitamente, deixa eu mostrar só porque eu não fiz essas contas à toa. Mas vai ser isso aqui. Bom, então se a gente usa explicitamente as fórmulas de seno e cosseno, a gente chega nisso aqui, né? E já colocar o π e tal para dentro, né? E elevado a π e tal. Isso aqui é 4π2 vezes somatório
de n igual a menos infinito a infinito, de 1 sobre e elevado a i pi n tal, mais e elevado a menos i pi n menos 1 tal ao quadrado, mais tá aqui, 1 sobre e elevado a i pi n tal, menos e elevado a menos i pi n menos 1 tal ao quadrado. E aí, bom, a parte importante é que quando o tal aqui, quando a parte imaginária do tal vai para infinito, né, os únicos termos aqui importantes que sobrevivem, né, o resto vai tudo para zero, mas os únicos termos que sobrevivem são quando o n é igual a zero e quando n é igual a 1, né, que são quando esses caras aqui em cima vão zerar, né? E aí o que aparece é justamente, bom, se você considera só os termos, vou escrever assim, não, os únicos termos que sobrevivem, são n igual a 0 e n igual a 1. Quando você passa o limite com o tal indo para o infinito, né? A parte imaginária de tal indo para o infinito. E aí de cada um desses termos é de onde vem a contribuição que faz surgir esse 16π2 aqui, né? Do termo n igual a 1 vem 8π2, se a gente calcula o limite, e desse termo daqui vem 8π2 também. Então na soma dá esse troço daqui mesmo. Então esse limite dá 16π2. Deixa eu só fazer mais uma observação. Que, bom, a gente já tem que a lambda é real no eixo imaginário. Lambda é real no eixo imaginário. A gente tem que, bom, essa transformação aqui, né, tal, que leva em tal mais 1, isso aqui transforma o eixo imaginário nessa reta daqui, né? Então transforma esse eixo nisso daqui. Leva eixo imaginário em R é tal. Bom, a transformação que eu já tinha escrito é tal, levando em 1 menos 1 sobre tal. Isso daqui leva, bom, isso aqui é médios, né? Então leva retas em círculo. Então se a gente faz a conta mesmo no braço, isso aqui leva essa reta no círculo, nesse círculo aqui, né? Nesse semicírculo aqui. Em tal menos 1 meio igual a 1 meio. Então, essa reta daqui é elevada nisso daqui. E aí, se a gente usa as identidades que eu já tinha escrito, né, que o lambda de tal mais 1 é lambda de tal dividido por lambda de tal menos 1 do lambda de menos 1 sobre tal é igual a 1 menos lambda de tal, né? Se a gente usa essas coisas aqui, né, a gente vê que como a lambda é real no eixo imaginário, então, bom, sendo real no eixo imaginário e usando esse fato daqui, né, usando essa fórmula daqui, significa que ela vai ser real também nessa reta daqui. Vai ser real aqui. Sendo essa reta daqui levada nesse círculo por essa transformação, então, por essa transformação aqui, né, tal, levando em 1 menos 1 sobre tal, né, então,
Então, se aqui vai ser real, aqui nesse círculo também é real. E aí a lambda real na fronteira do ômega todo. Esse é o... vai ser real toda essa casca aqui, né? Dessa reta, esse círculo e essa reta daqui. Né? E essas identidades aqui, elas cumprem o papel delas aqui. Outra coisa, né? O limite, quando o tal vai para zero, de lambda de tal, a gente consegue ver que isso aqui é 1. E quando o tal está dentro da região, o tal vai para 1. E ele está dentro da região, esse limite daqui, lambda de tal, vai para infinito, né? Quer dizer, se eu venho aqui por dentro, né, para 1, faço uma aproximação assim, né? Se eu venho por dentro do ômega, né? Então se eu venho por aqui, uma hora ou outra, a distância do ponto aqui, ela vai ficar, bom, isso aqui vai ficar arbitrariamente perto do círculo e da reta, né? Então vai ficar pertinho aqui, quando a gente estiver tendendo a 1. E aí, bom, esse cara daqui dá infinito por dentro do ômega. Esse fato também é usado. E aí você usa, bom, e deixa eu só escrever esse troço aqui para não ficar zoneado. Mas isso aqui é tudo que a gente precisa. O que falta mesmo é fazer assim. Aqui. E aí, bom, corta aqui com os semicírculos. Aqui é um T0. Tem essa parte aqui de cima. Então, isso daqui é elevado, né, em alguma coisa assim, né? Então, de novo, é o quase semicírculo. Em 0 você contorna por uma coisinha pequenininha aqui. Em 1 você contorna de novo, uma coisinha pequenininha, fecha esse contorno aqui. E aí, bom, essa região de fora daqui seria essa região de fora aqui. Quando você manda o T0 para infinito, é só usar o princípio do argumento para concluir que qualquer W0 aqui dentro dessa região vai ser atingido por lambda, exatamente uma vez, né? Então, deixa eu escrever isso assim. Se T0 for suficientemente grande, então W0 está, vou chamar isso aqui de gama, né? Então está dentro da região limitada por gama, né? Da região limitada por gama. Então o índice da gama, né, com relação ao W0, então o índice, né, o índice, né, da gama ao redor de W0, isso aqui é exatamente 1. Desde que ele esteja no semiplano superior. E, bom, isso aqui é igual a 0, caso contrário. Então, quer dizer, essa região é elevada objetivamente no semiplano superior. Isso daqui vai crescendo, né? Vai crescendo cada vez mais quando o T0 cresce. E aí o valor W0, qualquer que seja ele no semiplano superior, ele é atingido por lambda. Então,
Esse é o argumento. E não assume nenhum valor, né? Vou fazer assim. Lambda assume cada valor no semiplano superior exatamente uma vez, né? Exatamente uma vez em ômega. Uma vez em ômega. E não assume nenhum valor. Não assume nenhum valor no semiplano inferior. Então, bom, a lambda é analítica, né? Então isso aqui fecha o argumento de que a lambda digamos, colocar assim, é uma bijeção conforme, né? Então, lambda é bijeção conforme de ômega no semiplano. Mais ou menos, né? Eu dei só uma ideia, a intuição, né? A parte braçal aqui, ela envolve realmente tipo, pegar os pontos e ficar brincando com a lambda aqui. E aí você tem que desmembrar caso a caso, né? Só lembrando que eu vou só dar as dicas aqui, né? Essa reta daqui, ela é elevada pela transformação tal, levando em menos 1 sobre tal. Essa reta daqui é elevada nesse círculo daqui, perto de tangente aqui, né, no 1. Né? E a transformação tal, 1 menos 1 sobre tal, bom, claro que vai levar nisso aqui, né? Leva essa reta nisso daqui, nessa reta daqui em 0. Nesse círculo aqui tangente ao eixo real na origem. Então é basicamente isso. Eu não tinha muita coisa para falar não, eu só queria realmente dar uma ideia, mais jogar uma luz assim na intuição por trás daquele teorema que a gente vai usar na demonstração do teorema de Picard. O resto é bastante técnico, assim, realmente você fazer as contas no braço e realmente mostrar, né, que essa reta aqui é elevada nesse círculo, e aí você pega um ponto daqui, vai decompondo, escreve x mais y livre, enfim. É uma contarada danada. Mesma coisa para isso daqui. E no final mostrar que é elevado por lambda nisso daqui. Então, era mais ou menos isso que eu queria fazer. Mas enfim, a figura dessa região aí, o que acontece com essa reta, com esse círculo? Olha só. A região ômega é essa daqui, né? A principal figura assim, que eu queria mostrar é o seguinte, essa daqui está aqui a região ômega. Uhum. Agora, como eu quero usar aquelas identidades da lambda, que no fundo envolvem essas transformações aqui, né? Envolvem tal sendo elevado em menos 1 sobre tal, e tal sendo elevado em 1 menos 1 sobre tal. No fundo, aquelas identidades funcionais estão relacionadas com essas duas transformações aqui. Uhum. E como é que a lambda se comporta, né, com relação a essas duas. Então, a parada é a seguinte, né, qual é a imagem? Primeiro você corta o ômega, né? Então tá aqui o ômega, aí você corta ele, faz um corte aqui. Então, um corte aqui em T0. Né? Então essa reta aqui, paralela ao eixo real, né? Essa reta daqui, essa aqui, que é a reta, parte imaginária de tal igual a T0. Esse segmento daqui
ou melhor, a reta toda é levada por essa transformação aqui, por essa. Essa daqui é levada nesse círculo daqui, ó. Mas o zero não está nessa reta aqui. Qual zero? Aí, ele não está nessa reta à esquerda? Né? Pera, essa reta aqui? É. Se o zero... Bom, essa Onde é que reta é o daqui, zero? essa reta daqui é o eixo Imaginário. imaginário. Então, essa reta não teria que ser levada no círculo tangente em zero, por menos um circular. Pera aí, deixa eu pensar um pouco. Talvez eu esteja trocando aqui. Eu estou trocando. Então, tá. Então, é o seguinte, desculpa, eu estava trocando, olha só. Então, essa reta daqui é levada por essa transformação nesse círculo aqui. Uhum. Então, é o círculo que está centrado em zero, realmente. E aí, como aqui tem mais um na história, a diferença é que essa reta daqui vai ser levada nesse círculo aqui. Então, isso daqui meio que corta os cantos do ômega, né? Então, no fundo, o que você considera é o seguinte, né? Esse contorno daqui, né? Tem aqui o semicírculo, e aqui você tem uma coisinha assim, né? Um arquinho assim, e um arquinho aqui. Então você tem isso aqui, né? Desenhar. Espero estar desenhando uma orientação correta aqui, mas você tem alguma coisa assim. Tá? E aí essa região aqui é levada pela lâmina naquilo que eu tinha desenhado, né? Que era uma coisa assim, né? Tem aqui o semicírculo grandão. E aí esse arquinho daqui, ele é levado numa coisa assim, zero. Coisa pequenininha. Zero. Esse arquinho daqui é levado numa coisa pequenininha assim, 1. E aí você tem aquela imagem que a gente tinha antes. Entendeu? Então a ideia basicamente é essa. E aí você manda o T0 para infinito, né? E o que você está fazendo é você está recuperando a região ômega, né, depois sem os cortes, né? E o que você está fazendo é fazendo essa região aqui ir crescendo, né? Essas coisinhas aqui, esses arquinhos vão ficando cada vez menores aqui, sim. Essas bolotinhas aqui vão ficando também cada vez menorzinhas. E esse círculo aqui, esse semicírculo vai crescendo. E vai alcançar o plano superior, o semiplano superior todo. Então, a ideia é essa, né? Então, se você dá um W0 qualquer aqui, sendo o T0 suficientemente grande, isso daqui alcança o semiplano superior todo. Sim, eu digo, essa reta, eixo imaginário mais um, e esse semicírculo, como é que eles ficam aí no eixo real? Aqui no eixo real? Não, quando você faz a imagem por lambda do lado de lá, como é que eles ficam? Você diz, esses dois arquinhos aqui? Não, no final de tudo. Quer dizer, você tem essa figura aqui, aí isso tudo abriu lá no... Isso então, aqui. Então o bordo lá, o que acontece com ele aí no eixo real? No eixo real, bom, o eixo real ele está... Não, eu sei, mas tem uma semirreta aqui, ela vai onde? E a outra semirreta vai onde? E o arco vai onde? Bom, deixa eu pensar aqui. Bom, esse arquinho daqui, né? Esses dois arquinhos são levados nessas duas bolotinhas aqui. Esse eixo daqui, né? E esse eixo daqui e essa reta, deixa eu pensar, se eu não me engano, você diz com relação a isso aqui e isso aqui, né? Na verdade, essa é a parte de baixo. E mais o arco. Você diz a parte de baixo. A parte de baixo está fora do domínio. É isso aqui. Ou isso aqui, né?
Não, estou dizendo o seguinte, estou querendo entender o seguinte, você está mandando isso daqui na parte de cima. Uhum. Então, isso daqui vai onde? Isso daqui vai onde? Isso daqui vai entendi. aqui. Entendi. Eu acho que você tinha dito uma coisa que me parece esquisita, para não... Uhum. Porque assim seria o quê? O 0 vai no 0, o 1 vai no 1, Uhum. e o arco vai entre 0 e 1 e o resto Uhum. assim que abre. É porque esse valor aqui, ele nunca é assumido. Uhum. Os valores aqui estão fora. Uhum. Então, Mas que você diz que quando chega em 1 vai para infinito. Então, quer dizer, quem é que chega perto do 1, quem é que chega perto do 0, que meio assim. eu entendi o que você está entendendo. Olha, esse arco daqui, esse arquinho daqui, eu acredito que ele seja levado nesse quase semicírculo aqui. Quer dizer que ele, no fim, vai lá para o infinito. Ah, tá. Aí o 1 vai para o infinito, o 0 também vai para o infinito, isso. Como esse cara daqui tá... exato. Como esse arquinho daqui ele também vai para... aí o 0 vai para infinito, né? E o 1 vai para infinito também, né? Tá. Então isso. Então isso daqui vai para... esses dois vão no... É o que parece fazer sentido, assim, né? Não sei. Dizendo assim, eu não sei, realmente... E o infinito vai para onde? Vai para 0? O infinito, bom, por lambda, quando o infinito vai em 0. Vai em 0. Vai em 0. Quer dizer, as duas semi-retas devem vir pelo eixo real. Né? Isso. Exatamente. Então quer dizer, isso daqui tudo está... Virou ao contrário. Peraí, que agora eu estou pensando numa coisa. Que é o que acontece aqui com o T0, né? Mas, enfim. Acho que eu tenho que fazer esse negócio aqui. Tem que... Bom, depois eu vou ver os detalhes aqui. Talvez já para meio. É com cara de para meio. Né? Eu acho que eu vou tentar fazer os detalhes depois melhor. Mas a ideia que eu queria passar, acho que eu pelo menos consegui, que é essa região aqui, elevada, isso aqui. E aí o ingrediente chave é o princípio do argumento, de fato mostrar que os índices aqui de qualquer ponto é igual a 1, e como o índice é justamente o número de vezes que a função é assumida, né? Então tem que ser uma objeção, conforme por ser analítica, né? Por ser homórfica.
E, bom, isso aqui dá mais ou menos uma ideia. O resto é fazer mesmo a contarada, tipo, você pode pegar alguns pontos, né? Então, pegar esse ponto aqui, desse quadrilátero aqui, pega um ponto aqui nas interseções desses arquinhos aqui com essas semi-retas, né? E aí, bom, esse cara daqui, né? Quando você pega um cara nessa semi-reta daqui, né? Tem que ser uma coisa do tipo, digamos, para caras aqui, né? Por exemplo, né? Exemplo da conta que a gente tem que fazer, né? É fazer tal igual a, no caso dessa semi-reta daqui, né? É fazer tal igual a x mais it0, e aí o x está variando de 0 a 1. Né? Essa parametrização desse segmentinho aqui, né? E aí a gente pode tentar ver como é que a lambda vai se conformar para, como é que ela vai se comportar para isso aqui, né? Para tal dessa forma. E aí depois, bom, depois o que acontece quando você manda o T0 para infinito, né? E aí entra em jogada aquela estimativa, que era a do 16, né? E aí esse cara vai, essa região de fora, essa coisa daqui, e quando o T0 vai para infinito, esse semicírculo aqui vai alcançando mais coisas, até alcançar o plano superior todo. E esses coisinhos daqui vão ficando menorzinhos, fazendo saltinhos no 0 e no 1. Mas o fato de estar faltando esses detalhes aqui está me incomodando um pouco. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu acho que se eu fizesse esses detalhes aqui, ia ficar desnecessariamente chato. mas não, mas para mostrar a figura no filme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo... Eu digito e eu mando para vocês. Tá legal. Acho que é uma boa. Porque esses detalhes daqui, eles são importantes no final, né? Pra gente ver direitinho. Isso aqui está sendo levado aonde, isso aqui está sendo levado aonde. Esse segmento aqui, né? E esse arco aqui. E aí talvez fique até mais claro aquelas estimativas lá que eu tinha feito, por que vai servir. Mas essas são as peças, digamos assim, para fechar o tabuleiro, fechar o esquema, né? E é por aí que termina o capítulo das funções elípticas, inclusive. Por aí que a gente deve caminhar. Né? Não, tá bom. Acho que a gente vai precisar. Se entender o Picard, a gente vai ter que entender isso aí. Vou entender direito. É verdade. Mas pior que eu estava falando com o Bernardo, e aparentemente a primeira demonstração, essa demonstração que envolve esse troço daqui, é a demonstração mais algébrica no sentido pejorativo possível. É a que mais se parece com a demonstração do TFA a partir do Teorema de Liouville. É a original. Mas eu vi, tem um artigo. É só você colocar no Google Picard's Little Theorem Proof. Você coloca isso, aparece ali tipo um artigo que é uma prova elementar do teorema, sem precisar das funções elípticas, né? Função módulo, lambda invariante, nada disso. O livro do Lang faz isso. O livro do Lang faz isso? Sendo da mesma forma, mas ele faz uma outra prova. Entendi. Bom, é por aqui que eu queria andar. Eu vou fazer os detalhes e vou mandar.
É importante a gente ter essas contas feitas assim, né? Senão vai ficar muito abstrato, não vai ser convincente. É.